Bom, vamos lá, né? Bom, a gente vai resolver essa lista de exercício aqui, tá? Vamos lá, né? Bom, a gente vai resolver essa lista de exercício aqui, tá? Que ela fala sobre poliedros e a relação de Euler, tá? Então, opa. Bom, a primeira questão, ela diz o seguinte, tá? A bola de futebol evoluiu ao longo do tempo e atualmente ela é um icosaedro truncado formado por 32 peças denominadas gomos e geometricamente denominadas de face, né? Na bola, 12 faces são pentágonos regulares e nas outras faces são hexágonos, também regulares. Os lados dos pentágonos e dos hexágonos são iguais e são costurados. Ao unir-se dois lados costurados, as faces formam-se arestas. O encontro das arestas, certo? Formam vértices. Quando cheio, o poliedro é similar a uma esfera. Aí aqui está a representação. Aí ele diz o seguinte: o número de arestas e o número de vértices existentes nessa bola são respectivamente... Muito bem, aí ele quer que a gente determine isso, certo? Então, para isso a gente vai usar a seguinte relação, né? Número de vértices mais o número de faces tem que ser igual a mais 2, tá? Que é o que está escrito aqui embaixo. Então vamos lá, mas antes da gente usar isso, a gente sabe algumas coisas, né? Vamos escrever isso aí que a gente sabe. Ó, primeiro, número de faces igual a 32, certo? Depois, vamos determinar a quantidade de arestas, ó. Como ele diz aqui, ó, ao unir-se, dois lados formam uma aresta. Então, quando a gente está contando, eventualmente, duas faces têm a mesma aresta em comum. Então, eu tenho que, ao contar, eu vou achar o dobro da quantidade de arestas. Então, eu tenho que 2A é igual. Bom, aí ele diz o seguinte: 12 dessas faces são pentágonos regulares. Então, 12 vezes pentágono, o pentágono possui 5 lados, então 12 vezes 5 mais, certo? As outras são hexágonos, ora, 32 menos 12, 20, né? Então 20 vezes 6. Então 2A é igual a 12 vezes 5, 60, mais 20 vezes 6, 120. 2A é igual a 60 com 120, 180. Então, A é igual a 180 dividido por 2, certo? Ou seja, o número de arestas é igual a 180 dividido por 2, 90. Então, vamos usar a relação de Euler. Número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Então, número de vértices ainda não conheço, mais número de faces 32 igual número de arestas 90 mais 2. Número de vértices mais 32 é igual a 90 mais 2, 92. Então, o número de vértices é igual a 92. 32 que estava positivo passa para o segundo membro negativo. 92 menos 32, 60. Ou seja, o número de vértices é igual a 60. Vamos analisar as alternativas agora. Bom, olha só, o número de arestas e vértices, 90 e 60, alternativa D. Próxima questão, ele diz o seguinte, ó, deixa eu subir um pouquinho mais, tá? Na próxima questão, ele diz que um poliedro convexo tem 32 faces
certo? Ou seja, F igual a 32. Ó, note que ele é basicamente o mesmo problema da questão anterior, tá certo? Ora, então, eu vou ter que o número de arestas, 2A é igual a 20 vezes uma figura hexagonal, tem 6 lados, mais 12 faces pentagonais. O pentágono tem 5 lados. Então, 2A é igual a 20 vezes 6, 120, mais 60, certo? Ou seja, eu tenho que 2A é igual a 180, A é igual a 180 dividido por 2, A, ou seja, o número de arestas é igual a 90. Aí, olha só, novamente, certo? Vamos usar a relação de Euler, que diz que o número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Ou seja, V mais o número de faces, 32, tem que ser igual ao número de arestas, 90, mais 2. Daí eu tiro que o número de vértices mais 32 é igual a 90 com 2, 92. Certo? Bom, então, certo? Eu vou ter o seguinte. Então, V é igual a 92 menos 32. Ou seja, o número de vértices é igual a 92 menos 32, 60. Basicamente a mesma questão. Alternativa C. Próxima questão. Diz o seguinte: a figura mostra uma peça feita em 1587 por um artesão chamado Stefano, e ela está exposta no Museu Galileu, tá? Em Florença, na Itália. Esse instrumento tem a forma de um dodecaedro regular e em cada uma de suas faces pentagonais há a gravação de um tipo diferente de relógio. Aí ele diz o seguinte: o matemático Leonhard Euler, nascido em 1707 e falecido em 1783, descobriu um teorema conhecido por relação de Euler, e em todo poliedro convexo com V vértices, A arestas e F faces vale a relação V menos A mais F igual a 2. Ao aplicar essa relação no poliedro da figura, o número de faces não visíveis é... Tudo bem. Ok. Então, primeiro vamos determinar, certo? O número de arestas, certo? Ao aplicar a relação de eles no poliedro da figura, o número de arestas não visíveis é. Então, vamos lá. Bom, primeiro eu tenho que descobrir, certo? A quantidade de faces, vértices e arestas desse poliedro. Bom, a quantidade de faces é bem tranquila, dodecaedro, certo? Possui 12 faces, tá? Então, F igual a 12. Todas as faces são pentagonais, então eu tenho o seguinte, que 2A é igual a 12 vezes 5, face pentagonal, 5 lados. 2A é igual a 12 vezes 5, 60. Beleza? Então, A é igual a 60 dividido por 2. O número de arestas vale 30.
Bom, feito isso, vamos determinar a quantidade de vértices. A gente sabe que o número de vértices mais o número de faces é igual a A mais 2, ou seja, número de vértices V mais 12 é igual a número de arestas 30 mais 2, ou seja, V mais 12 é igual a 30 mais 2, 32. O número de vértices é igual a 32. Esse 12 que está positivo passa para o segundo membro negativo. Então, fico com 32 menos 12, certo? 32 menos 12, 20. Ok, então descobri tudo isso aí, beleza? Então, vamos nós. Agora vamos analisar a figura. Ó, nota o seguinte, certo? Quantos pentágonos, certo? Quantos pentágonos eu tenho aqui à amostra? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, vamos contar o número de arestas que eu tenho visível. Eu vou contar elas em vermelho, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, em vermelho tenho 10 arestas. Aí depois vamos contar em azul mais algumas arestas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, em azul tenho 5 arestas. Por fim, em preto, vou contar mais algumas. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, em preto eu tenho mais 5 arestas. Bom, se eu somo 10 com 5, 15 com 5, 20. Então, tenho 20 arestas visíveis. Bom, se eu tenho 20 arestas visíveis e ao todo eu tenho 30 arestas, quando eu faço a diferença 30 menos 20, eu acho 10. Então, o número de arestas não visíveis é igual a 10, alternativa A. Certo? Muito bem. Próxima questão. Muito bem. A próxima questão diz o seguinte: o fulereno é uma molécula de carbono descoberta em 1985 e sua utilização tem sido propostas em muitas áreas, como medicina, bioquímica, física, devido à sua grande estabilidade. O modelo tridimensional da molécula de fulereno C60 é composto de um poliedro convexo de faces regulares que possui 12 faces pentagonais. Então, o número de faces é igual a 12 mais 20 faces hexagonais, ou seja, 12 mais 20, 32.
Aí ele prossegue. E 3 arestas se encontrando em cada vértice, formando ângulos triédricos. Em cada vértice está situado um átomo de carbono. Baseando-se nessas informações, assinale o que for correto. Bom, agora que a gente sabe o número de faces, vamos determinar o número de vértices e arestas. Bom, o número de arestas, essa é uma questão bem semelhante às questões que a gente fez anteriormente. Ó, 2A é igual a 12, certo? Faces pentagonais, ou seja, 12 vezes 5, mais 20 faces hexagonais. Então, tenho 20 vezes 6. 2A é igual a 12 vezes 5, 60, mais 20 vezes 6, 120. 2A é igual a 60 mais 120. 2A é igual a 180. A é igual a 180 dividido por 2. Ou seja, o número de arestas é igual a 90. Depois, o número de vértices. O número de vértices vai ser dado pela reação de Euler. V mais F igual a A mais 2. Então, vamos ter o seguinte. V mais 32 é igual a número de arestas 90 mais 2. V mais 32 é igual a 92. V é igual a 92 menos 32. Ou seja, o número de vértices é igual a 60. Então vamos analisar. Primeira, o poliedro que representa a molécula possui 120 arestas. Falso, porque ele possui 90 arestas. Se A é o número de arestas do poliedro e V o número de vértices do poliedro que representa a molécula, então eu tenho que 3A, 3 vezes o número de arestas, é igual a 2 vezes o número de vértices. Bom, vamos comparar isso aqui, ó, só. Aqui no cantinho, ó. 3A, 2V. 3 vezes 90, 2 vezes 60. 3 vezes 90, 270. 2 vezes 60, 120. Ora, 270 é maior que 120. Então, isso aqui é maior. Então, isso aqui também é maior. Ou seja, afirmação 2, falsa. O poliedro que representa a molécula possui 60 vértices. Verdadeiro. Então, a afirmativa 04 é a única verdadeira. Muito bem. Questão de número 5. Na questão de número 5, ele diz o seguinte. Olha, um poliedro convexo possui 8 faces, todas triangulares. F igual a 8. Nessas condições, assumindo que tal poliedro exista, o número esperado de vértices para este será. Vamos determinar o número de arestas. 2A é igual a 8 vezes 3, porque são faces triangulares. Eu tenho que 2A é igual a 8 vezes 3, 24. Então, A é igual a 24 dividido por 2. Ou seja, o número de arestas é igual a 12. Depois, a gente tem que o número de vértices pode ser encontrado pela relação de Euler. Então, V mais F igual a mais 2. Então, V, número de vértices, mais 8 faces, é igual a 12, que é o número de arestas, mais 2.
Então eu tenho que V mais 8 é igual a 12 com 2, 14. 14, tá? Então eu tenho que o número de vértices é igual a 14 menos 8, ou seja, o número de vértices é igual a 14 menos 8, 6. Alternativa é. Questão 6. Questão 6, ela diz o seguinte: dado que um poliedro convexo tem duas faces pentagonais, então o número de faces F vai ser dado por F igual a 2 mais, aí ele continua, 4 faces quadrangulares, ou seja, 2 mais 4, mais N faces triangulares. Então, N. Então, o número de faces vai ser igual a 2 mais 4, 6, mais N. Beleza? Bom, se a gente sabe isso, vamos escrever o número de arestas em função ao número das faces triangulares N. Então, 2A é igual a duas faces pentagonais, ou seja, 2 vezes 5, mais 4 faces quadrangulares, 4 vezes 4, mais N faces triangulares, ou seja, N vezes 3. Então eu tenho que 2A é igual a 2 vezes 5, 10. 4 vezes 4, 16. Mais 3N. Daí eu tenho 2A igual a 10 mais 16, 26, mais 3N. Bom, esse 2 que está multiplicando passa dividindo, então eu fico com o número de arestas sendo igual a 26 mais 3N dividido por 2. Beleza? Bom, agora vamos julgar as alternativas, as afirmações. Vamos lá. Primeira afirmação. Ele diz: se o número de vértices do poliedro é 11, então N vale 4. Então vamos determinar se essa afirmação é verdadeira ou falsa. Beleza. Na relação de Euler, eu tenho que o número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Então eu fico com o seguinte: ele diz que quando o número de vértices é 11, então V é 11, mais o número de faces dado em função das faces triangulares é 6 mais N igual a o número de arestas, a gente determinou em função de N como sendo 26 mais 3N dividido por 2 mais 2. 11 mais 6, 17, mais N é igual a 26 mais 3N dividido por 2 mais 2. Beleza? Continuando. Vamos ter que o seguinte: 17 mais N. Esse 2 que estava na direita positivo, eu vou passar para a esquerda negativo. Então, menos 2 igual a
26 mais 3n dividido por 2. 17 menos 2, 15, mais n é igual a 26 mais 3n sobre 2. Bom, vamos resolver esse cara desenvolvendo a regra de 3 e multiplicando meios por extremos. Vamos resolver esse... Meu Deus do céu. Vamos resolver esse cara aplicando a regra de 3 e multiplicando meios por extremos. Olha só. Ó, veja só. 1 vezes 26. 1 vezes 3n. 3n. Mais, com mais ainda é mais. Então, 26 mais 3n tem que ser igual a 15 vezes 2, 30, beleza? Mais, com mais é mais, 2 vezes n, 2n, então mais 2n Bom, agora vamos agrupar todos os fatores de n à esquerda e os números à direita, certo? Então vou ficar com 3n, 2n que era positivo, vem para a esquerda, negativo, então menos 2n, tá? Vai ser igual a 30, certo? 26 que era positivo, passa negativo. Então eu fico com menos 26. Então eu tenho 3n menos 2n, n, 30 menos 26, 4. Ou seja, ele disse o seguinte: quando o número de vértices for 11, o número de faces deve ser 4. Isso realmente acontece. Então, a primeira afirmação, a afirmação 1, ela é verdadeira. Beleza? Aí ele diz aqui, ó: se o número de faces do poliedro é 16, então n vale 10. Bom, vamos lá. A gente sabe o seguinte: a gente sabe que o número de faces é igual a 6 mais n. Então, vamos analisar, ó. O número de faces deve ser igual a 6 mais n. Se isso for igual a 16, eu vou ter que n é igual a 16. O 6 que era positivo passa para o segundo membro negativo, certo? E eu tenho que 16 menos 6 é igual a 10. Então, ó, se o número de faces for 16, o número de faces triangulares realmente vale 10. Então, a afirmação 2 também é verdadeira. Olha só, o menor valor possível para n é 1. Certo? Bom, vamos analisar essa afirmação, tá certo? Ó, para isso eu vou analisar aqui com vocês o seguinte: a gente determinou que o número de arestas é igual a sendo igual a 26 mais
3n. Tudo isso dividido por 2, não é verdade? Nota o seguinte, o número de arestas certamente é um número inteiro, tá? Um natural inteiro. Então, para que essa divisão seja um número inteiro, certo? Ele está me dizendo, ele está afirmando que n igual a 1 é o menor valor que torna o número de arestas um número inteiro. Vamos ver se isso é verdade? Então, o número de arestas é igual a 26 mais 3 vezes 1 dividido por 2. Bom, aí eu tenho que o número de arestas A é igual a 26 mais 3 vezes 1, 3. Ainda dividido por 2, beleza? Bom, o número de arestas A é igual a 26 com 3, 29, dividido por 2. Bom, 29 dividido para 2 vai me dar 14,5. Olha, 14,5, tá? É um número que não é inteiro. Logo, tá? Eu não posso ter o meu número de arestas valendo 14,5 arestas, 14 arestas e meias num poliedro. Eu não posso ter isso. Então, essa afirmação ela é falsa. Afirmação 4, falsa. Beleza? Próxima afirmação. Diz: se a soma dos ângulos de todas as faces do poliedro é 3.600, então n, o número de triângulos, é igual a 6. Bom, vamos julgar isso aqui, tá? Olha só. Bom, o que foi que ele nos disse? Ele nos disse o seguinte. Ele falou pra gente que esse poliedro tem duas faces pentagonais, beleza? Bom, um pentágono, a soma dos seus ângulos internos é igual a 540, beleza? Mais 4 faces quadrangulares, ou seja, um quadrilátero, a soma de seus ângulos internos é 360. Beleza? Mais um número que eu não conheço de faces triangulares. A gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Bom, se aquela afirmação for verdadeira, tudo isso deve ser igual a 3.600. Beleza? Bom, então vamos resolver essa equação e verificar se isso é verdade ou não. 2 vezes 540, 1.080, mais 4 vezes 360. Bom, 2 vezes 360, 720. 720 com 720, 1.440, mais 180 vezes n, tudo isso igual a 3.600. Beleza? Então, aqui eu tenho o seguinte, olha só. 80 com 40, 120. 120 com 400, 520. Com 1.000, 1.520. Com mais 1.000, 2.520, tá? Vou armar a conta para você aqui bem rápido. 1.080 com 1.440. 0 mais 0 é 0. 8 com 4, 12. Vem 1. 1 mais 0 é 1. 1 mais 4, 5. 1 mais 1, 2. Ou seja, a gente conferiu que realmente é 2.000
520 mais 180 vezes n, tudo isso tendo que ser igual a 3.600. Então, 180n é igual a 3.600. Esse 2.520 que era positivo passa para o segundo membro negativo. Então, eu fico com menos 2.520. Ou seja, 180n é igual a... Veja só. Bom, vamos fazer a diferença, né? 3.600 menos 2.520. 0 menos 0 ainda é 0. 2 para 10, 8. Vem 1, tá? 1 com 5, 6. 6 para 6, nada. 1. Então eu tenho 1.080. Joia? Ok. Deixa eu ganhar um pouquinho mais de espaço. Bom, finalmente eu vou ter que n é igual a 1.080 dividido por 180. Bom, isso é igual a... Vamos fazer a divisão aqui, ó. 1.080 dividido 180, tá? Posso cancelar esse zero com esse. Eu vou ficar com 108 para dividir para 18, tá? Então, é bem simples de fazer essa continha, vê só. Bom, 6. Ó, 6 vezes 8, 48. 6 vezes 10, 60. 60 com 48, 108. Para 108, resto 0. Então, n é igual a 6. Ou seja, tá? Se a soma dos ângulos de todas as faces é 3.600, realmente o número de faces triangulares é 6. Ou seja, a afirmação 8 também é verdadeira. Por fim, a última afirmação que ele fala é: se o número de arestas do poliedro é 25, então o número n vale 8. Bom, vamos testar a nossa última afirmação, certo? O número de arestas a gente viu que é dado pela seguinte expressão, né? 26 mais 3n, certo? Dividido por 2. Bom, ele está dizendo que se o número de arestas é 25, o nosso número n, ele tem que valer 8. Beleza? Bom, vamos determinar isso aí para ver se isso é verdade. 26 mais 3n sobre 2 tem que ser igual a 25. Beleza? Bom, vou completar aqui o denominador para a gente resolver a regrinha de 3. Vou multiplicar meios por extremos. 26 vezes 1, 26. Mais com mais ainda é mais. 3n vezes 1, 3n. Igual. Dois vezes 25, 50. Beleza? Então, eu vou ter que 3n é igual a 50. 26, que era positivo, passa para o segundo membro negativo. Beleza? Então, 3n deve ser igual a 24. Ou seja, que n é igual a 24, certo? Dividido
por 3. E 24 dividido por 3 a gente sabe que é 8. Então, realmente, se o número de arestas é 25, o número de faces triangulares é 8. Então, a última das afirmações, a afirmação 16, ela também é uma afirmação verdadeira. Então, as afirmações verdadeiras são a 01, a 02, a 08 e a 16. Próxima questão. Na próxima questão diz o seguinte: um poliedro convexo de 32 vértices possui apenas faces triangulares. O número de arestas deste poliedro é o número de vértices, V, é igual a 32. O número de arestas vai ser dado por 2A, sendo igual a um número de faces que eu não conheço, F, beleza? Vezes, certo? 3. Porque todas as faces estão triangulares. Então eu vou ter que 2A é igual a 3 vezes o número de faces. Joia? 3 vezes o número de faces é igual ao dobro do número de arestas. E se isso é verdade, eu posso dizer que o número de faces é igual a 2A, certo? Esse 3 que está multiplicando passa dividindo. Beleza? Então, eu vou ter que... Se eu sei que o número de faces pode ser escrito em função do número de arestas, e eu quero saber o número de arestas, eu vou substituir na relação de Euler e resolver o problema. E o que é que a relação de Euler diz? Número de vértices mais faces é igual ao número de arestas mais 2. Ou seja, 32 mais 2A sobre 3 tem que ser igual a número de arestas mais 2. Beleza? Então, muito bem. Olha só o que a gente vai fazer agora, ó. Bom, vamos arrumar um pouquinho isso aqui, ó. Da seguinte forma. Eu vou passar esse 32 que está positivo para o segundo membro negativo. Então, eu vou ficar com 2A sobre 3, certo? Isso sendo igual a A mais 2. E esse 32 que era positivo passa para o segundo membro negativo. Então, menos 32. Ou seja, 2A sobre 3 é igual a, certo? Menos 32 mais 2, menos 30. Joia? Então, ó, olha só. Vou colocar o 1 como denominador e vou resolver o restante do problema multiplicando meios por extremos. Vamos lá. 3 vezes A, 3A, mais com menos é menos, 3 vezes 30, 90, é igual a 2A vezes 1. 2A, 3A, beleza? Esse 2A que está positivo passa para o primeiro membro negativo, então menos 2A, igual a 90 negativo, passa para o segundo membro positivo, então mais 90, tá? Ou simplesmente 90. Daí eu tenho que 3A menos 2A é igual a A, certo? E, finalmente, o número de arestas é igual a 90, a alternativa
C. Beleza? Bom, próxima questão. Na próxima questão diz o seguinte: dois dados com 12 faces pentagonais cada um tem a forma de dodecaedros regulares. Se os dodecaedros são justapostos por uma de suas faces, que coincide perfeitamente, formando um poliedro côncavo, tá? Conforme ilustra a figura. Tá? Então a gente tem aqui ilustrado na figura. Aí ele diz o seguinte: considere o número de vértices V, de faces F e de arestas A desse poliedro côncavo. Então ele quer saber a soma do número de vértices mais o número de faces mais o número de arestas é igual a... Bom, vamos determinar isso aí, né? Bom, primeiro, vamos determinar, certo? O número de vértices, faces e arestas de um dodecaedro. Bom, o número de faces é 12, tá? A gente já sabe. O número de arestas vai ser dado por 2A igual a 12 vezes... Todas as faces são pentagonais, então 12 vezes 5, beleza? 2A é igual a 12 vezes 5, 60. Esse 2 que está multiplicando passa dividindo. Então, A é igual a 60 dividido por 2. Ou seja, o número de arestas é igual a 30. Finalmente, o número de vértices vai ser dado pela relação de Euler, né? V mais F igual a A mais 2. Joia? Número de vértices ainda não conheço, mas 12, que é o número de faces, tem que ser igual a 30 arestas mais 2. Joia? Então, número de vértices mais 12 é igual a 30 mais 2, 32. V é igual a 32. 12, que era positivo, passa para o segundo membro negativo, ou seja, menos 12. Finalmente, o número de vértices é igual a 32 menos 12, 20. Então, muito bem, agora vamos analisar direitinho. Se eu tenho dois desses dados, eu vou ter o dobro de faces, o dobro de arestas e o dobro de vértices, menos as faces, vértices e arestas que são comuns, tá? Que estão coincidindo. Então eu vou ter 2 que multiplica 12 faces mais 30 arestas mais 20 vértices menos duas faces que estão coincidindo, elas não estão aparecendo, beleza? Duas arestas se unem, tá? Formando uma única aresta. Então 10 arestas formam apenas 5, então aqui vou somar 5, mais vértices, ocorre a mesma coisa com os vértices, porque de 10 vértices, ao fazer essa face coincidir, os 10 vértices, tá, se unem 2 a 2, formando apenas 5, então mais 5. Bom, vamos resolver essa continha aqui, né? 12 com 30, 42, 42 com 20, 62, então eu fico com 2 que multiplica 62, menos 2 com 5, 7, 7 com 5, 12. Beleza? Bom, finalmente, né? Eu tenho que 2 vezes 62 é igual a 124 menos 12. Ou seja, 124 menos 12 é igual a 112. Letra D.
Próxima questão. A questão 9 traz o seguinte enunciado. Ó. A figura a seguir representa a planificação de um poliedro convexo. Aí ele quer que a gente determine o número de vértices desse poliedro. Veja só, primeiro vamos contar o número de faces. Então, faces quadrangulares eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Então, F é igual a 6, mais faces triangulares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bom, 6 mais 8 é igual a 14. Beleza? Vamos determinar o número de arestas desse cara. 2A é igual a 6 faces quadrangulares, ou seja, 6 vezes 4, mais 8 faces triangulares, ou seja, 8 vezes 3. Daí eu tenho que 2A é igual a 6 vezes 4, 24, mais 8 vezes 3 também é 24. Daí eu tenho que 2A é igual a 24 mais 24, 48. Por fim, o número de arestas é igual a 48 dividido por 2. Assim, o número de arestas é igual a 48 dividido por 2, 24. Para achar o número de vértices, eu vou usar a relação de Euler. V mais F é igual a A mais 2, certo? Daí eu tenho aqui o número de vértices mais o número de faces, 14, tem que ser igual ao número de arestas, 24, mais 2. Número de vértices mais 14 é igual a 24 com 2, 26. O número de vértices é igual a 26. 14, que era positivo, passa para o segundo membro, negativo. Finalmente, o número de vértices é igual a 26 menos 14, 12. Então, alternativa A. Questão 10. Questão 10 diz o seguinte: um poliedro convexo formado por faces quadrangulares e 4 faces triangulares. A soma dos ângulos de todas as faces é igual a 12 retos. Qual é o número de arestas desse poliedro? Então vamos lá. Primeiro, eu vou ter o seguinte: ele fala aí 12 retos, ou seja, 12 ângulos retos. Então eu vou multiplicar aqui primeiro. 90 vezes 12. Vamos lá. Ó. 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 9, 18. 1 vezes 0 é 0. 1 vezes 9, 9. Somando, eu vou ter 0. 8 com 0 é 8. 9 mais 1, 10. Ou seja, 1080. Então vamos lá. Olha só o que a gente vai fazer. Ó, ele possui faces quadrangulares. Uma face quadrangular, a soma dos seus ângulos internos é 360. Então eu vou chamar isso aqui o número de faces quadrangulares de x, tá? Então eu vou ter x vezes 360 mais 4 faces triangulares, ou seja, 4, tá? Bom, o triângulo, a soma dos seus ângulos internos é 180. Então, 4 vezes 180, isso tem que ser igual a 1080. X vezes 360, 360
x, beleza? Mais 4 vezes 180, 720. Isso ainda é igual a 1080. Joia? 360x é igual a 1080. 720, que é positivo, passa para o segundo membro, negativo. Então, menos 720 graus. Continuando, eu vou ter que 360x é igual a 1080, beleza? Menos 720. Isso aqui é igual a 360. Por fim, ó, x é igual a 360 dividido por 360, logo x é igual a 1. Ou seja, o nosso poliedro possui apenas uma face quadrangular. E para determinar o número de arestas, a gente faz o seguinte, olha. 2A é igual a 1, uma face quadrangular, ou seja, 1 vezes 4, mais 4 faces triangulares, ou seja, 4 vezes 3. Daí 2A é igual a 4 vezes 1, 4, mais 4 vezes 3, 12. 2A é igual a 4 com 12, 16. Finalmente, o 2 que estava multiplicando passa dividindo, ficando com 16 dividido por 2. Logo, o número de arestas A é igual a 16 dividido por 2, 8. Alternativa A. Próxima questão. Um poliedro convexo só tem faces triangulares e quadrangulares. Se ele tem 20 arestas e 10 vértices, então o número de faces triangulares é... Muito bem, vamos nós. Olha só. Muito bem, vamos determinar o número de faces desse poliedro. Eu sei que ele tem 20 arestas e 10 vértices. E o número de faces é desconhecido. Portanto, usando a relação de Euler, V mais F é igual a A mais 2, ou seja, 10 mais F é igual a 20, que é o número de arestas, mais 2. Eu vou ter que 10 mais F é igual a 22, ou seja, o número de faces é igual a 22. O 10, que era positivo, passa para o segundo membro, negativo. O 10, que era positivo, passa para o segundo membro, negativo. Bom, daí eu tenho que o número de faces é igual a 22 menos 10, 12. Beleza? Então eu tenho que o número de faces é igual a 12. Por outro lado, eu sei que ele tem faces triangulares e faces quadrangulares. Então eu vou dizer que T faces triangulares mais Q
faces quadrangulares é igual a 12. Beleza? Bom. E agora, Marcos? Veja só. Bom, a gente conhece o número de arestas, não é verdade? Então vamos escrever isso para ver se vai ajudar. 2A é igual a... Bom, quantas faces triangulares eu tenho? Não sei. Então, T faces triangulares, T vezes 3, mais uma quantidade desconhecida de faces quadrangulares. Então, Q faces quadrangulares, Q vezes 4. Já é? Bom, como o número de arestas é 20, eu vou substituir A por 20. Então, eu fico com 2 vezes 20, sendo igual a T vezes 3, 3T, mais Q vezes 4, 4Q. Então, 20 vezes 2, 40, é igual a 3T, mais 4Q, beleza? Ou seja, 3T mais 4Q deve ser igual a 40. Note o seguinte, que com essa equação que eu vou sublinhar, e essa outra equação que eu também acabo de sublinhar, eu tenho um sistema de equações lineares, certo? Que eu posso resolver da seguinte forma. T mais Q sendo igual a 12, tá? E 3T mais 4Q sendo igual a 40. Eu posso resolver esse cara ou por substituição ou pelo método da adição, tá? O que a gente achar mais conveniente. Beleza? Bom, nesse caso eu vou fazer pelo método da adição, tá? Vou multiplicar a primeira equação, ambos os membros dela, por menos 3, porque eu estou a fim de realizar uma soma e eliminar a incógnita t, beleza? Então, menos 3 vezes t, menos 3t, menos 3 vezes q, menos 3q, beleza? Menos 3 vezes 12, menos 36. E a equação de baixo eu vou só repetir. Olha só. Vou repetir 3t mais 4q igual a 40. Bom, agora eu vou somar tudinho, termo a termo. Três t menos 3t, 0, mais 4q menos 3q, dá 1q apenas, certo? 40 menos 36, 4. Então eu tenho que o número de faces quadrangulares é igual a 4. Já é? Bom, se a gente sabe essa informação e ele quer saber o número de faces triangulares. Ora, o número total de faces é 12, certo? Se eu já sei quantas são as faces quadrangulares, tudo que eu preciso fazer é a seguinte continha. 12 menos 4. Ou seja, 12 menos 4 é 8. A alternativa é vamos lá, a última questão dessa lista. Questão 12. Um poliedro convexo possui duas faces pentagonais
e 5 quadrangulares. O número de vértices desse poliedro é... Vamos lá. Bom, 2 faces pentagonais mais 5 quadrangulares. 2 mais 5, tá? Então, o número de faces é igual a 2 mais 5. O número de faces é igual a 7. Depois, vamos descobrir o número de arestas. Eu vou ter que 2A é igual a 2 faces pentagonais. 2 vezes 5 mais 5 faces quadrangulares. Ou seja, 5 vezes 4. 2A é igual a 2 vezes 4, 10. Mais 5 vezes 4, 20. Já é? Então, 2A é igual a 10 mais 20, 30. Tudo bem? Finalmente, o número de arestas vai ser igual a o 2 que estava multiplicando, passa dividindo. Ou seja, 30 dividido, certo? Por 2. E 30 dividido para 2 é igual a 15. Bom, se a gente sabe o número de faces e o de arestas, só falta aplicar a relação de Euler para achar o número de vértices. Então, V mais F é igual a A mais 2, certo? V mais o número de faces, 7, é igual ao número de arestas, 15, mais 2. Daí eu tenho que o número de vértices mais 7 é igual a 15 mais 2, 17, certo? O número de vértices vai ser igual a 17. O 7, que era positivo, passa para o segundo membro negativo, ou seja, menos 7. Finalmente, o número de vértices é igual a 17 menos 7, 10. A alternativa é, certo? Bom, gente, com isso a gente termina a resolução dessa lista. Espero que ela tenha ajudado vocês a compreender um pouquinho melhor. E nos vemos na próxima resolução, tá?